Bom dia aí, todo mundo. Bem-vindos. Muito bom ver vocês. Estou reconhecendo algumas pessoas aí de ontem, do quiosque. Bom, gente, estou muito feliz, muito animada de estar aqui hoje, nessa palestra maravilhosa com a Paramount. E eu vou apresentar o Tário Turovelski, que é vice-presidente sênior de Broadcast Studios, conteúdo original em espanhol e português. Obrigado. Oi, Karina. Tudo bem? Bom dia. Não sou o seu Jorge, hein? Já vem. Bom, pessoal, o Dario lidera todo o conteúdo original em espanhol e português para os serviços de streaming da Paramount e todo o conteúdo para duas das redes de transmissão mais proeminentes da região, Telefé e Chilevisión. Turovelski possui 30 anos de experiência na indústria do entretenimento e uma extensa carreira em criação de conteúdo, produção, inovação e programação. Ele se juntou ao setor de entretenimento em 1996 para desenvolver e produzir conteúdo para a principal rede aberta na Argentina, a Telefé, atuando como produtor executivo de programas como Popstars e The Amazing Race. Então, Dario, fala pra gente, você está na Paramount e na Telefé há mais de 11 anos. Então, fala pra gente sobre, primeiro, sua trajetória de carreira e no que você está focado em sua função atual. Bem, você já falou tudo, né? Não, assim, há mais de 30 anos que estou na indústria do entretenimento. O meu background vem da criatividade, conteúdo, programação, produção. E, a verdade, eu comecei fazendo gráfica, desenho gráfico aqui no Brasil. Depois rádio. E o primeiro trabalho de TV foi atendendo ligações de um programa jornalístico. E aí, viajei pelo mundo inteiro, fazendo produções, criatividade, programação, até que eu fiquei a cabeça de diretor-geral de programação da Telefé, o canal número 1 da Argentina, e a Viacom, hoje é a Paramount, antes era a Viacom, comprou a Telefé, naquele momento, foi em 2016. E aí eu fiquei como a cabeça da Argentina, mas não só da Telefé, senão de todos os negócios ao redor. Depois, já em 2019, não sei se vocês lembram, que a Viacom fez a fusão com a CBS, Viacom-CBS, e aí fiquei não só com a Argentina, senão também com todo o Cono Sul, Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, mas com todas as linhas de negócio. A gente pensa que na companhia a gente tem a TV aberta, temos TV aberta não só na Argentina e no Chile, nos Estados Unidos temos a CBS, na Inglaterra, Channel 5, na Austrália, Network 10, streaming, Paramount Plus, pago, streaming gratuito também, o Pluto TV, temos produtos de consumo, TV a cabo, Pay TV, com as marcas de para todas as idades, Nick Jr., Nickelodeon, Comedy Central, MTV, o estúdio. Então, desde esse momento, fiquei com toda a responsabilidade no Cono Sul. E agora, atualmente, desde o ano passado, com a responsabilidade de fazer conteúdo original, em espanhol e português, para toda a América Latina, especialmente para a nossa plataforma Paramount Plus. Mas, assim, é importante assim, falar quais são os focos para nós. Esse ecossistema de multiplataforma que eu falei, para nós é chave. Para nós é chave dentro da nossa estratégia, né? Nós estamos focados nisso. Por quê? Porque qualquer produto, qualquer conteúdo que vai lá, depois pode se expandir pelo mundo inteiro e qualquer ponto de contato com as audiências, e não só com as audiências, também com as parcerias, os nossos clientes também, né? E o conteúdo, a ampla biblioteca que a gente tem de conteúdo, com franquias internacionais, locais, desde Top Gun, Tartarugas Ninjas, South Park, Bob Esponja, Patrulha Canina, Missão Impossível, também coisas locais, aqui no Brasil, de Férias com o Ex,
vai ter Drag Race Brasil, bem nesse ano também. Oba! E a gente agora vai falar de algumas coisas que estão vindo para Paramount Plus. Que legal. E, Dario, eu estou percebendo que o seu português ele é muito bom, mas então me explica como que um argentino fala português assim. Não sei, todo mundo sabia que eu era argentino, não, mas a verdade é a seguinte, toda a família de meu pai mora aqui no Brasil há mais de 60 anos. Então, depois eu te conto essa história bem mais comprida, mas eu me criei bem de pequeno. Eu vim aqui aos 4 anos, sozinho, viajando no avião, no aeroporto, o pessoal ia me levando, e me criei com desenho, com Todinho, Mentex, Xuxa, Angélica. Eu lembro muito daquela coisa, os desenhos, tradução brasileira, Herbert e Richard. Não sei, assim, aquelas coisas que eu me criei, brinquedos, estrela, sei lá. Eu sou brasileiro, né? Mas, então, por isso que a cultura, eu me criei com 2 culturas, 2 tradições, comidas, cultura, música, adoro bossa nova. Ontem a gente foi num jantar e tinha um grupo de bossa nova, e eu estava cantando, e tinha um pessoal do nosso escritório, pô, da onde você sabe? Você está sambando? Pô. Depois eu quero ver, hein? Não. Isso aí deixa para o seu Jorge. E, Dario, todo mundo, né, aqui está percebendo que, ao longo dos anos, a indústria mudou imensamente. Então, a gente queria ouvir de você, para você poder falar um pouquinho sobre como você vê a indústria do entretenimento hoje e sobre as grandes forças da Paramount nesse sentido. Bom, nesse ponto tem muita coisa falada. Claro, nesse último tempo, a diversidade de plataformas que tem no mercado. Eu acho que a gente está numa época dourada de conteúdos. Cada vez tem mais e mais conteúdos, a oferta é incrível, de uma qualidade única. Mas eu acho que as formas de consumo também mudaram, né? Não é mais a novela das 8, todo mundo na casa, se juntando. Não, agora tem várias possibilidades de mobilidade. Você está no carro, no ônibus, você pode assistir uma série, fazer o binge watching, né? À noite, quem não viu, ficou até as 4 da manhã assistindo um capítulo atrás do outro. Mas eu acho que as forças que faz a diferença aqui na Paramount é que a gente é uma empresa global. A gente é uma empresa global, mas com esse ecossistema de multiplataforma, a gente pode expandir os conteúdos para qualquer canto do mundo. Então, mas não é só o conteúdo que sai ou pela plataforma de streaming ou pelo canal linear, são também os produtos que a gente faz em relação a isso. Imagina, não sei, você vai aqui, o Barra Shopping tem as Havaianas de Bob Esponja, Yellowstone é uma franquia incrível da Kevin Costner, da franquia do Taylor Sheridan. Você pode falar um pouco assim do Yellowstone e, no caso, tem produto do Yellowstone? Claro, bom, nos Estados Unidos, lotado. A gente está vendendo móveis de Yellowstone, mas aqui no Brasil já tem barras, tipo de bar, de Yellowstone. Então, não é só o conteúdo, é como o conteúdo se expande e atravessa tudo. E quando você tem um conteúdo que conecta com uma questão emocional, aí você segura esse relacionamento com as pessoas. Eu quero ter a camiseta, sei lá, do Poderoso Chefão, meu filho quer ter a mochila da Patrulha Canina. Então, é esse vínculo que, combinado com esse ecossistema multiplataforma, com essa ampla biblioteca de conteúdo e nossas pessoas, que não é magia, as pessoas e cultura. Nós temos pessoas excepcionais no time de trabalho, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, que adoram as nossas marcas, adoram nossos conteúdos. Então, eles querem aparecer e querem ganhar. Então, essa combinação são o que fazem da gente uma diferença. Cara, que legal. Você já falou um pouquinho, né, sobre isso, mas a Paramount, só para, né, dar lista assim, de toda a presença, né, da Paramount, né, para todo mundo que está aqui,
mas é uma empresa global com presença em 6 continentes, marcas icônicas como, né, que todo mundo conhece, Nickelodeon, MTV, streamings como Paramount Plus e Pluto TV. E também eventos ao vivo, teatrais, e um robusto negócio de licenciamento de produtos, como o Dario já falou um pouco sobre isso. Mas a gente queria saber um pouquinho mais como que a empresa permanece relevante para os consumidores em todo o mundo, e mais especificamente, no seu caso, em toda a região. Bom, é parte do que eu estou falando, né? Eu acho que são duas coisas. Por um lado, as franquias e os formatos globais e locais, né? Então, franquias, como eu já falei, Top Gun, Halo, Yellowstone, Yellow Jackets, Teen Wolf, Missão Impossível. Esse tipo de franquias e formatos também, por exemplo, o MTV Shore, que aqui tem o Rio Shore, temos 10 tipos de MTV Shore pelo mundo inteiro. Então, tem um formato que atravessa tudo. Agora, quando você combina esse tipo de formatos de franquias com o expertise local, quando você tem um time que sabe da cultura, criativos, idiosincrasia, se diz. Tem essa combinação perfeita. É uma visão global com uma execução local. Muito legal. Claro, né, que com a Paramount Plus, a Paramount é, obviamente, muito focada em streaming. Então, vamos conversar um pouco sobre streaming. Como que ele transformou e vem transformando as maneiras de consumo e, assim, como que isso está se encaixando na estratégia global da Paramount? Bom, para nós, streaming é chave. Streaming, você vê, na nossa companhia, a gente tem streaming pago, que é a Paramount Plus. Temos mais de 45 mercados no mundo inteiro, com conteúdo incrível. E temos também streaming gratuito, né? A Pluto TV, que tem mais de 100 canais, com partners, mais de 180 partners de conteúdo. E é de graça, você não tem que colocar nada. E não sei se você tem, eu recomendo, mas não é uma promoção. Mas, por favor, descarreguem Pluto, porque é uma coisa incrível. É bem fácil, é super amigável, mas o streaming para nós é chave. E quando você, de novo, né, esse tipo de combinação entre global e ecossistema multiplataforma faz que todo o nosso conteúdo e os ativos que a gente tem, os IPs que a gente possa promovê-los por todas as plataformas. Então, não sei, no caso do Rio Shore, a gente tem no Pluto. Então, os fãs, que o fandom, depois a gente fala dos fandom aqui no Brasil, que é incrível, como Sim, os fãs também depois são levados para assistir a série completa na Paramount Plus. Então, streaming para nós é um ponto neurálgico da nossa companhia. Então, vamos falar sobre aqui no Brasil, né, que o Paramount Plus está ganhando mais relevância a cada dia. Então, qual tem sido a chave para o sucesso com o serviço? Bom, Brasil para nós é um dos mercados mais importantes do mundo, né? Assim, da América Latina, Brasil e México são os territórios que têm também mais engajamento, se diz assim, mais engagement com nossos conteúdos, com os nossos talentos, com as nossas marcas. Mas o que a gente está vendo também é que aqui no Brasil estamos vendo um incremento, assim, está incrementando muito os usuários, a visualização de conteúdos. Então, quando você tem drivers que aqui no Brasil funcionam super bem, como, por exemplo, vou falar de uma coisa que num painel de anteontem falaram, de esportes. A gente tem a Copa Libertadores, Conmebol Libertadores aqui no Brasil, com futebol ao vivo, sul-americana também. Então, nem vou falar dos fãs de futebol. Vocês sabem melhor do que eu, né? Argentina também, mas não vou falar dos jogos Brasil e Argentina. Mas eu torço pelo Brasil quando não joga Argentina e Brasil. Acho bom, hein? Não, mas eu lembro, não sei se vocês lembram de um filme argentino que ganhou o Oscar, Segredo dos Seus Olhos. Não sei se vocês lembram, do Campanella. Tinha uma frase
do cara que estava querendo atrapar o assassino. E ele falava, as pessoas podem mudar de tudo. Podem mudar de casa, de carro, de marido ou de mulher. O que não pode mudar é do time de futebol. É sério. Então, aí eles foram para o estádio para procurar o cara. E é isso, a gente tem um fandom. Os fãs de futebol, agora com a Libertadores, Corinthians, Flamengo, a gente gera isso dentro da Paramount Plus. Então, um driver da Paramount Plus aqui no Brasil é a Copa Libertadores. Também Teen Wolf. Teen Wolf é uma marca super que aqui no Brasil funcionou muito. O Wolfpack tem o série que tem o Rodrigo Santoro, que o ano passado a gente lançou na Comic Con Experience aqui em São Paulo, em dezembro. Então, e todos os MTV formats como Rio Shore, de Férias com o Ex. Então, eu diria que Brasil, para nós, é super importante, prioridade absoluta, e vai ter muita Paramount Plus e muito Paramount aqui no Brasil. Que ótimo saber disso, a gente fica muito, muito feliz. Falando, então, de conteúdo brasileiro, eu tenho um segredinho para vocês, uma coisa que eu sei. Vocês têm um grande show infantil que vai estrear em breve e que vem originalmente de uma das obras literárias mais conhecidas do Brasil, que é o livro Marcelo Marmelo Martelo. Todo mundo leu de pequeno, na escola? Leram? Bem. Que é da grande autora Ruth Rocha. Conta pra gente um pouco como é que foi dar vida nas telas às histórias desse livro incrível. Fantástico, fantástico. Tem muito a ver com o que eu estou falando, né? Como que a gente pega um conteúdo icônico, local, e desenvolve ele para levá-lo a outro nível. Nesse caso, para uma série na Paramount Plus, que vai estrear esse ano na Paramount Plus. Imagina um livro que tem mais de 55 edições pelo mundo inteiro, com uma autora, Ruth Rocha, que todo mundo está dentro do DNA de cada um de nós, porque eu também lembro desse livro. Então, quando você tem isso, com essa conexão emocional, com conteúdo que é infantil, para nós é Kids and Family Content, que a gente está fazendo também com a Nickelodeon, para Paramount Plus. Então, imagina, vai ter Nickelodeon, Paramount Plus, um conteúdo icônico no Brasil, só pode dar certo. Então, com certeza. Assim, com aquele refrão, uma imagem vale mais que 1000 palavras, eu tenho algumas imagens exclusivas para o Rio 2C, para mostrar em exclusiva, antes que todo mundo, aqui, agora. Vamos lá? Oba! Agora esse aqui é o Aventura. Vamos de novo? Agora esse aqui é o Aventurário. Marcelo, Marmelo, Martelo. Crianças! E se eu pudesse dar nome pras coisas, inventar palavras novas? Marcelo sempre sendo Marcelo. Pode conhecer qualquer coisa, menos essa casa aqui. Vocês me ouviram? Tem um time bem grande aqui, criativo, da nossa empresa. Tereza, Mariângela, todo o time, eles estão fazendo um trabalho enorme para encontrar esse tipo de conteúdo para atrair o público brasileiro.
Parabéns para eles. Parabéns, gente. Muito lindo, muito lindo. Dario, então conta também para a gente um pouco sobre uma outra propriedade que eu também particularmente gosto muito, que é o Big Brother, né? Então, se você pode falar sobre o enorme sucesso do Big Brother Argentina. E também emendar em outras franquias de sucesso que você conseguiu levar para o próximo nível na região. Bom, não vou falar de Big Brother aqui no Brasil, que tem quantas? 22 temporadas, né? Vocês já sabem tudo, né? Não tem nada novo para contar. O assunto é o seguinte, que na Telefe, o Big Brother, Gran Hermano, como a gente chama, deixou de ser exibido há 10 anos atrás. Parou. Então, o que a gente falou é, espera aí, passaram 10 anos, quer dizer que tem pessoas de 10 a 20 anos que não sabem o que é Big Brother. Então, agora, nesse mundo novo de redes sociais, onde a gente tem esse ecossistema de multiplataforma, com Pluto, com diversas streaming rooms, onde a gente faz conteúdo tipo Twitch, a gente lançou o Big Brother de novo na Argentina. E a gente lançou, junto com o Pluto TV, um canal 24/7 com a casa, e é o canal mais visto do mundo do Big Brother na Pluto. E foi a plataforma gratuita mais descarregada na Argentina e no Uruguai. Então, para falar de uma franquia, aqui no Brasil a Globo tem, mas o Big Brother, mas franquias para nós tem muito a ver com que um conteúdo seja multigeneracional, que atravessa todas as idades, faixa etária, né? Que tenha também uma base de fãs importante, né? E onde você pode colocar esse conteúdo em qualquer plataforma, em qualquer canto do país e do mundo, e chegar para todas as pessoas. Então, franquias, como eu falei, internacionais, temos Yellowstone, agora Yellowstone, tomara que o Marcelo Martello tenha segundas, terceiras temporadas, criar novas, né? Não é só das originais internacionais, senão também das novas que a gente pode criar. Então, eu gosto muito de falar de franquias para tornar uma história um sucesso. Eu acho que tem uma coisa assim, 3 Fs. Tem que ter essa capacidade de ser uma franquia, um potencial franquia. Tem que ter também essa base de fãs importante e rostos familiares. A gente fala muito nos Estados Unidos, familiar faces. A gente tem talentos icônicos. Veja só, não sei, Yellowstone, Kevin Costner. Agora tem o spin-off também, que é 1883 e 1923, que tem o Harrison Ford, a Helen Mirren. Então, tudo isso junto. O Tulsa King, que estreou há pouco tempo com Sylvester Stallone. A gente vai estrear também daqui a pouco, não sei, Natália, José. Tem a Família Stallone, que é um reality com toda a família Stallone. Então, eu acho que as franquias para nós uma coisa que a gente faz do conteúdo ele bem popular no sentido de massivo. E a gente sabe tornar um conteúdo popular e massivo, que não é só desde o conteúdo, senão também para todos. E, Dario, ontem, quando a gente estava conversando, você mencionou, né, que por conta do sucesso, né, do Big Brother Argentina, e estava todo mundo muito conectado ao Pluto TV, que teve até uma situação assim nas escolas. Ah, sim. Se você puder contar um pouquinho sobre isso. Imagina o sucesso que foi na Argentina, que toda a molecada nas universidades, nas escolas, nos recreios, eles entravam no Pluto TV para assistir o que estava acontecendo na casa. E chegou assim, foi notícia do país. Universidades e escolas cortam Wi-Fi para as crianças não verem Pluto TV. Não, então, imagina, dobrou a atenção do conteúdo. Então,
o que a gente precisa também é isso, que as pessoas falem. O fandom, estava falando do fandom. O fandom aqui no Brasil é incrível. Vocês têm essa paixão, essa questão de contagiar, de atravessar. E isso aí é o mais importante para a gente, né? Eu acho que, né, eu falo por todos aqui, que todos nós produtores e criadores, acho que todos nós temos esse sonho, né, que o nosso conteúdo, né, tenha tanto alcance, assim, tanto nacional, internacional, né, em tantas, né, plataformas diferentes, meios diferentes, teatro, show, produtos. Então, tudo isso para a gente é muito legal de ouvir. E falando em paixão, eu sou suspeita para falar. Mas outra série que decolou muito aqui no Brasil e que eu particularmente amo e acredito que muita gente aqui na plateia também ama, é a nova temporada de Yellow Jackets. Já assistiram? Não, é incrível. Com a Juliette Lewis, com a Christina Ricci. Não, é incrível. E a gente tem uma mensagem legal para compartilhar com todo mundo, né? De uma atriz. Sério? Ai, não sei se eu vou aguentar. Você conhece ela? Você já tem aí. Faz você a apresentação, que você sabe melhor fazer as apresentações. Vai. Então, a gente tem uma super surpresa para vocês, que a gente vai ter um clipe especial só para a gente, da Melanie Lynskey. Vamos lá. Hi Rio, I'm Melanie Lynskey from Yellow Jackets. It's so amazing to hear that Brazil has been embracing the series and that you all love it as much as I do. My favourite thing about Yellow Jackets is how the full cast gets to portray complex, fascinating and multi-dimensional characters, and it's been encouraging to see how the series has impacted women and audiences around the world. Again, thank you so much for your support, and if you haven't watched yet, stream Yellow Jackets now on Paramount+. And in fact, I'm proud to share with you all an exclusive first look at what's to come. Good morning. Is it a hungry one kicking your bladder again? I just don't know how much more I can take. I know, it sucks. At least it's almost over. Ty? They're about to start. I'll be right out. Don't. Seriously? Ty, you too? It's mostly just Lottie's woo-woo bullshit and listening to the trees. But Van's convinced I stopped sleepwalking because I started going, and it's making her very happy, as you can see. Happy wife, happy life. Take a breath. What do we feel? The cold. It makes my cheeks burn. But it also makes me feel awake. Like really awake. It makes me feel alive. Good. Now what do we hear? The wind. I can hear it in the pines. It's peaceful. Sounds like a whisper. It sounds like singing. Good. We're tuning into nature, into each other. That connection is what's going to protect us, and we need to nurture it, especially now. The new life is coming, and we can't wait to meet him. We can't wait to meet him. Okay. Hold hands. We'll try what we did yesterday. É um sneak peek, né? Tem esse clima, né? Bem legal. Yellow Jackets, na Paramount+.
Maravilhoso, gente. Darío, então vamos falar um pouco sobre agora, né? Sobre 2023. Conta pra gente, então, o que está reservado para Paramount Plus agora em 2023. Bom, já falei muita coisa, mas temos uma série bem especial. Já ouviram falar do Anderson Silva, conhecido como Spider. Nós temos aqui, para esse ano, o lançamento da série Anderson Spider Silva, que para nós é um conteúdo incrível, porque agora a gente vai falar, mas não quero falar muito agora, eu só quero apresentar uma pessoa que para nós é chave nesse projeto. Vocês já conhecem, ator, cantor, e ele interpreta uma personagem que é o tio Benedito do Anderson Silva. Salve de palmas para o seu Jorge. Olá. Que máximo. Obrigado pelo Adorei convite. O tênis, hein? Adorei. Eu gosto de cores. Oi, gente. Bom dia ou boa tarde? Bom dia, né? Eu estou meio fora da cor do horário. Bom dia, muito bom dia para todos. E que alegria poder falar um pouquinho desse projeto que é Anderson Spider Silva, com o qual eu tive o prazer de junto um elenco muito bonito com a Paramount Plus, vivenciar a história desse vencedor, que é o Anderson, um brasileiro, nascido em São Paulo, criado em Curitiba, e que nos encantou e posicionou a gente nesse esporte no mundo, fazendo performances e apresentações incríveis, uma história muito preenchida, né? Muito preenchida de trabalho, de lutas, de desafios e tudo, e eu pude vivenciar essa história ali, filmando com os atores. Eu acho que você tem alguma coisa para mostrar disso, né? Desse projeto. Eu espero que vocês se deleitem com Anderson Spider Silva na Paramount Plus. Obrigado. Obrigado por ter você aqui, hein? Para nós é incrível. Incrível. Não, e esse projeto para nós, Karina, como que surgiu, né? De novo, com aquela coisa de como que a gente conecta com personagens. Estou lembrando agora um documentário que a gente estreou também do Adriano Imperador. Como a gente conecta com diferentes personagens. E quando o nosso time criativo se juntou com o Anderson, por onde que a gente pega a história, né? Então, é uma história bem inspiracional, porque esse lutador, que às vezes alguém vê essas lutas como um pouco violenta, o Anderson conecta com a sua infância, com a alegria, com a emoção. Então, cada vez que ele está lutando, ele está conectando com essa parte dele. Então, para depois ele se convertir num herói brasileiro, herói mundial. Então, tem muito a ver com esse caminho do herói e desse lutador que não é só de luta real, mas é um lutador da vida, né? Então, se Darío e seu Jorge, vocês poderiam contar para a gente um pouquinho mais, né, como é que foi, né, como é que foi a escolha desse recorte, como é que foi dar vida para esse personagem. E também, seu Jorge, você teve contato com o Anderson Silva, como é que foi também esse relacionamento com ele, para entender como né, criar esse universo e esses personagens? Karina, eu sou amigo de Anderson já há bastante tempo. Eu fui morar nos Estados Unidos por um ano, há 10 anos atrás, numa oportunidade em 2013. Ele já residia por lá e fazia seu trabalho, seus treinamentos e tudo. Acho que o centro nervoso nessa época do MMA era muito nos Estados Unidos. E ele tinha vida, os filhos, academia e as coisas dele lá. E sempre se encontrava quando dava. Ou nos eventos, ou na academia dele, quando eu ia. A gente tinha uma certa... Não era muito perto, né? Ele morava numa cidade chamada Torrance, e eu morava em Santa Mônica, então não era muito perto. Mas aconteceu um fato
nos Estados Unidos bem complexo, que foi os incêndios em Los Angeles. E, na época, na região ali, Malibu, Calabasas, Topanga, toda essa região, pegou fogo mesmo, né? E a Defesa Civil pedia para que as casas que ainda não haviam sido atingidas fossem desocupadas e todas as pessoas pudessem buscar um outro lugar para se abrigar, porque o fogo estava muito perigoso. E isso ocorreu com a minha família, né, com as minhas filhas, que já estavam morando em Calabasas, e a Defesa Civil pediu para que a mãe dela saísse de lá. E foi o Anderson que recebeu na casa dela por 3 dias as minhas filhas. Então, tenho essa gratidão assim, eterna por ele, por isso. Sabe? Naquele momento, foi um momento difícil em Los Angeles. Eu me lembro que todos os hotéis estavam lotados por causa dessa calamidade, né? A questão climática é uma realidade muito séria. Há registro de alguns estudiosos que dizem que essa questão do clima é uma questão irreversível e é preocupante, de fato. Então, a gente vê lugares como Los Angeles, às vezes a Grécia, Portugal, pegando fogo. E uma vez, quando isso acontece, é muito difícil de lidar, né? As pessoas que moram assim, em regiões um pouco mais afastadas, regiões de montanha, de serra, ali em Los Angeles, quando aconteceu ficaram isolados porque o corpo de bombeiro não conseguia chegar. E animais morreram, muitas coisas assim. E esse momento de muito desespero, de muito desalento, assim, o Anderson foi muito generoso, porque lá na região dele, onde ele morava, não tinha nenhuma incidência de incêndio. E ficou marcado isso para mim, sabe, para sempre. E hoje eu poder fazer parte da biografia dele, ajudar a contar essa história, que, de certa forma, o personagem que eu vivo, que é o tio Benedito, tem total ligação com um tio que eu tenho, que ainda é vivo, e que foi extremamente importante na minha formação, na minha educação. Era um homem que era militar, um homem negro militar, extremamente rígido, com a questão do comportamento, do caráter que estava sendo desenvolvido. Ele teve 4 sobrinhos homens, né? Meninos, eu era mais velho, depois meus irmãos. Então, a dureza para que eu fosse um exemplo e que meus irmãos seguissem, um exemplo positivo que meu irmão seguisse, era intenso. E eu percebia isso na história do Anderson também. Estamos falando de gerações, de uma geração, que é o caso do tio dele, o caso do meu pai, o caso do meu tio, de homens que não foram estimulados ao longo da sua vida a sonhar, né? Eu e Anderson fazendo parte de uma geração de homens negros que, de alguma forma, se libertou de uma ordem, de um lugar específico, para poder sonhar em realizar suas coisas e tudo. E que alegria, né? Que a gente, ao longo dessa vida, pôde pôr em prática nossas ideias e ter vindo realizando nossas coisas, nossos sonhos, nossas metas, coisa que nossos pais, nossos antepassados não puderam imaginar, né? Então, se aprende muito com essa história do Anderson nesse sentido. Acho que ele contribui, acho que esse projeto, contando a história de um grande campeão, de uma figura de representatividade, né, nacional, e contar dessa forma simples, direta, honesta, sem fantasia, né? Essa história eu tende muito a contribuir àquele que precisa adicionar um pouquinho mais de vontade e um pouquinho mais de fé naquilo que sonha, naquilo que projeta, naquilo que deseja e naquilo que trabalha para realizar. Eu acho que são histórias dessas que funcionam. Obrigado. Eu vou perguntar, você se divertiu fazendo a série? Me diverti primeiro porque também eu preciso puxar um pouquinho da brasa para minha sardinha. Era um elenco maravilhoso, uma juventude, umas caras novas. A gente aqui, pelo que eu entendo, a Paramount Plus tem um desejo, guardo, nesse momento de investimento,
aqui, sobretudo aqui no Brasil, e na produção cultural do Brasil, de permitir a diversidade, que a diversidade aconteça. E eu percebi isso. Então, é um elenco negro e jovem, e novas caras, e novos talentos. Amei todos. Aí a gente tem a Tati Tiburcio, que é fenomenal, era mulher. Tem grupo de WhatsApp do cast? A gente ficou, a gente ficou. Amigo. Apesar do... Porque está todo mundo on, né? Está todo mundo trabalhando muito. Mas eu tenho visto o William, eu tenho visto a Larissa, eu tenho percebido a Tatiana Tiburcio, eu tenho visto os meninos. A gente não vê a hora de exibir esse projeto para as pessoas e já começar esse lançamento. Eu, particularmente, realmente quero muito ver, porque eu estou muito orgulhoso. Eu fiz um velhinho bem fofo. Bem fofo, Mas ele pega no pé, mas ele é fofo. Eu gosto bom dele. Coração no fundo. Bem no fundo. Ele é fofo. E, seu Jorge, você teve uma contribuição, né, para a trilha sonora, né, da série. Bom, isso foi uma outra surpresa. Porque todos sabem que, antes das lutas, o Anderson entrava com uma canção, Ain't No Sunshine, de Bill Winters, numa versão de um outro grupo. Eu não me recordo o nome, mas era uma versão e tal. Caíto teve essa ideia, o nosso diretor, Ortiz, e deu cantar essa música. Aí fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso? É uma canção muito, muito presente, né? Todo mundo conhece e tal. Uma característica muito grande, marcante pela voz do Bill Winters e pela profundidade que aquela personagem que ele comenta ali, daquele cara que está sofrendo, que não tem o brilho do sol, né? Quando aquela pessoa vai embora, quando ela parte assim, fica tudo escuro, é só trevas, é tão bonito. E, ao mesmo tempo, que sentido aquela interpretação do Bill e tal. E eu falei, cara, tem algumas músicas, sabe? E alguns artistas que pegam, alguns cantores, autores, que pegam algumas canções assim e esgota tudo que você poderia falar. O Milton Nascimento é um cara assim. Você não pega a Beatriz de Milton Nascimento e regrava porque não dá mais para falar nada daquilo, né? Ele colocou toda a beleza na canção, no jeito de interpretar e tal. E eu sinto que o Bill Winters tem isso nessa música. Então foi um desafio assim fazer. Eu espero que as pessoas gostem, até porque ela conhece a canção. Eu espero que eu ter mantido ali todo o sabor e toda a energia que essa música tem, que já está para lá de comprovado e atestado. E, Dario, não me mata, seu Jorge, só se você quiser. Você pode cantar para a gente um trechinho pequenininho? Gente, eu não armei nada. Eu não vi nem com caixa de fósforo, porque nessa hora uma caixinha de fósforo sempre gruvei alguma coisa, né? E outra coisa também que é importante dizer, assim, eu fui agraciado por Deus e com esse equipamento chamado corda vocal, cada um tem o seu, né? E o meu veio desse jeito. Só que de manhã é um negócio complicado, porque eu não sou digital, eu sou valvulado, né? E válvula você tem que esquentar. Então eu acordo pela manhã, eu tenho que esquentar essa válvula. Dependendo da região, não vai sair nada, né? Dependendo da região, eu acordo muito grave. Todo dia. Muito grave. Aí até a voz entrar na região média, assim, eu tenho que comer um monte de coisa, né? Falar, aquecer, esperar, né? Eu tenho um show com o Alexandre Pires, meu irmão, a camarada, que inclusive amanhã nós vamos estar tocando em Goiás, com o show Irmãos. E o Alexandre, cara, é de uma disciplina, se engaxia, faz aquecimento, come maçã, tem um monte de coisa, faz uma flexão. E eu não, eu fumo cigarro na cara dele. Mas eu mudei agora, eu estou bebendo chá, né? Parei de beber, parei de beber mesmo, assim. Eu não bebia muito mesmo, mas aí eu parei, sei lá. E tenho bebido chá. A única coisa legal que eu faço, o resto
Não durmo, como estranho. E chego no concerto e tal, no ensaio também, horrível. Mas dá tudo certo, sabe? É o meu jeito. É o meu jeito. O Alexandre é todo certinho. Porra, eu fico olhando e falo, pô, bom garoto, né, cara? Podia ser assim. Pô, antes eu tivesse pegado esses exemplos mais cedo, agora velho desse jeito. E eu tenho isso, que eu não sei se eu não vou conseguir, mas eles têm, eu tenho certeza que eles têm, porque eu mandei o áudio para a turma. Depois, no final, assim, eu acho que eles até podem colocar aqui. Tá, depois a gente canta. Não vou começar eu cantando, mas... Depois Não, para começar, o negócio é em Lá menor. É alto. Né? Ain't no sunshine. Ain't no sunshine when she's gone. Opa! Aí, valeu. E, peraí, você contou ontem pra mim que você gravou no teu estúdio. Eu ensaiei, preparei lá boa parte. Né? É que eu estou fazendo um estúdio de TV na minha casa. Qual maluca? Agora não tem como, não tem volta. Eu gastei um monte de dinheiro, eu fiz um monte de obra, não tem volta. Vou ter que seguir com isso. Mas eu estou feliz, sabe, porque eu montei uma turma muito legal lá e é todo dia no trabalho. Agora estamos na fase de começar a olhar a decoração do lugar, né? Aí, isso assim, eu fui morar numa casa e essa casa tinha uma garagem generosa. Era meio garagem, meio salão de festa. Eu falei, porra, mas eu nunca vou vir aqui embaixo. Eu saquei que eu nunca ia estar naquela área, né? Ela não seria uma área comum. E aí eu tive uma ideia com um amigo meu, me ajudou, deve estar até presente aqui, me ajudar a fazer um estúdio. E aí ele vira, e estava meio pandemia, já no finalzinho, mas estava meio assim, ele falou, cara, você quer fazer um estúdio de ensaio, gravação e tal? Pô, legal. Mas vamos fazer um de TV, assim, porque aí se tivesse negócio de pandemia, você pode filmar daqui e tal. Aí ele foi incrementando. A gente bota um telão de LED assim, igual esse. Tipo, põe, aí só incrementando, e eu fui, né? Aí fui indo, estou até agora. E agora a gente está quase fazendo a Copa Libertadores dentro do seu estúdio. Rapaz, eu estou com uma ideia muito melhor. Eu estou com uma ideia ótima. Já falamos, tem muita ideia. A gente vai falar disso. Mas estou muito feliz. É o meu Afrobunker, né? É o estúdio da Black Service, serviço de preto, o melhor serviço da praça. Esse é o Black Service. E a gente vai fazer um monte de coisa, assim, programa de música, debate de entrevista. Eu quero fazer uma revista sobre notícias do Brasil e do mundo, uma vez por semana, a gente discutir essas questões, economia, geopolítica, todas essas coisas. Mas tem muita música, e variada e diferente, porque vivemos num país de diversidade, vivemos num país de pluralidade, vivemos num país muito rico com isso. Eu acredito que o povo brasileiro é uma miscigenação mais moderna, a miscigenação que mais deu certo no mundo. Né? A gente tem de toda parte do mundo está aqui sendo inicialmente brasileiros, né? Eu sou um africano nascido no Brasil. Não existem brasileiros nascidos na África, mas existem africanos nascidos no Brasil. Eu sou um. Existem italianos nascidos no Brasil, existem orientais nascidos no Brasil. Então, o Brasil e todos nós somos brasileiros. Não somos metade de nada. Não existe essa coisa de metade francês, metade brasileiro, metade alemão. Nós somos brasileiros por inteiro. E isso me deixa muito feliz. E quando eu penso nisso, e penso na diversidade, na pluralidade, na multiplicidade de ideias que pode surgir aqui, de criatividade, a juventude que a gente tem, a nossa energia, é necessário manifestar a revolução afetiva. Vamos revolucionar pelo afeto, gente, não adianta. É o melhor caminho. O afeto é o cuidado, é o entender e o compreender o outro. Temos aqui uma grande oportunidade de observar internamente nossa riqueza. E a riqueza está em cada um de nós. E a beleza também, em cada um de nós, no jeito de ser e no jeito da gente querer e pensar em colaborar, em desconstruir para construir algo novo e melhor e duradouro. Esse é o Brasil.
Seu Jorge, eu queria que você contasse para a gente, talvez, alguma história, né, da sua experiência, né, que você estava contando para a gente, né, de ter morado, né, com o Anderson Silva, e daí, né, conversar um pouco com a gente sobre como é que atuar e representar uma pessoa que existiu e existe, e ainda mais uma pessoa que você mesmo mencionou que é tão parecido com o seu tio. Então, se pudesse contar para a gente. Essas histórias dessas personalidades brasileiras, assim, eu fiz algumas, né? Tive o prazer de vivenciar algumas personalidades, como Pixinguinha, como Carlos Marighella e agora como Anderson Silva. Por acaso, esses três são negros, né? 3 homens negros, muito fortes, muito potentes, muito... Então, para mim, isso me traz uma força para continuar acreditando nas coisas que acredito e no poder do encontro que eu tenho tendo, não só com essas histórias, mas com essas pessoas através das suas histórias. O quanto eu aprendo sobre essas pessoas, sobre o que elas representaram através da história de vida delas. O privilégio de vivenciar essas vidas, de alguma maneira ajudar a contar essa história, é uma coisa que jamais imaginei na minha vida. Eu já estava muito feliz. Vou contar uma coisa para vocês. Eu, quando entrei na profissão da minha música, da música e da arte, foi um ato de desobediência. Tudo. Se eu realmente fosse obedecer à normativa, o que eu escutava lá em casa é que realmente música e arte e tal, isso não leva a lugar nenhum, né? E, sobretudo, na minha turma, lá na minha família, que a vida era tão difícil que perceber o quanto a arte, o instrumento da arte pode te trazer coisas, informações. Então, para minha gente lá em casa, era muito difícil perceber isso, né? Quando eles tinham uma preocupação muito maior de fazer com que eu chegasse num caminho do trabalho, né, da estabilidade. Isso é uma outra coisa também que era muito presente, né? Procurar um emprego que te dê estabilidade, e você jamais vai perder ele, porque se você perder ele, você perde a condição de viver. E a arte é o contrário disso, né? Você vive do que você inventa, você faz ela aqui, para apresentar ela em outro lugar. E no meu povo lá, ele não entendia isso, foi uma resistência muito grande, que eu fui quebrando essa resistência ao longo da vida com o resultado. Então, mas o meu primeiro ato de enveredar por esse caminho foi um ato de desobediência, porque o normal para mim era obedecer essa norma de se manter com o sonho castrado. E eu, mais uma vez, meus amigos, não façam isso. Não levamos nada. A gente sabe que caixão não tem gaveta, né? A gente deixa tudo. E que a gente deixe uma memória sobre a gente, sobre a nossa passagem, sobre o que a gente está fazendo aqui. Uma coisa forte, positiva, através da nossa expressão, através da expressão daquilo que a gente faz, e que a gente põe todo o coração, amor e dedicação naquilo. Então, viver essas histórias era poder, de alguma forma, visitar a minha própria história na construção da minha vida. Porque todas essas personagens, para ter história que tem, lutaram muito, com muita convicção. Anderson Silva tinha muita convicção do valor que ele tinha, do talento que ele tinha, da qualidade que ele tinha. Me lembro, no começo das suas primeiras lutas, assim, podem visitar, olhem o cara entrando no ringue, olhem dentro do olho dele. É uma coisa inabalável, assim. Ficava claro que aquela pessoa estava pronta para desempenhar aquele negócio. Mas, para subir lá, com essa confiança, você ainda está estruturado de uma força muito grande, que é a força do sonho e o prazer da realização. Eu tive uma coisa com a realização através de um grande companheiro. Uma das primeiras pessoas que me ajudou na minha profissão foi o Roberto Frejá. Eu tinha um grupo que fez ontem, 26 anos, Farofa Carioca. E fundado em 97, gravamos em 98. E esse ano a gente está querendo fazer
os 25 anos comemorativos do Farofa Carioca, porque o disco não está na plataforma. E o meu sonho, até então, até aquele momento ali, era eu me ouvir no rádio, uma vez só. Não precisava ser sempre, não precisava tocar 600 vezes por dia. Eu me prometi para mim que um dia eu ia escutar a minha voz no rádio. Pois muito bem, Frejá me ajudou a gravar uma demo com 4 músicas. A mulher dele, Alice Pelegatti, juntou todo o pessoal de gravadora assim, para ver a gente aqui no Maitá, no Ballroom. E no dia que ele vai tocar na Rádio Cidade, aí fomos todos para o estúdio. E aí o pessoal da rádio falando com ele no telefone, eu me lembro disso. E eu destacado assim. Aí ele falou, daqui vai tocar essa e depois vai tocar a sua. Quando entra a minha voz assim, eu saí assim de canto, assim, olhei para o céu e me agradeci muito. Falei, pode nunca mais tocar, mas eu ouvi minha voz no rádio. Jamais vou esquecer desse momento. Seu Jorge, pegando um pouco de carona nisso, né? Essa grande obra, né, que a gente vai, né, que a gente está muito, muito, muito querendo ver, ela tem um elenco que é majoritariamente formado por atores e atrizes negros. E a gente queria saber um pouco como você vê a importância dessa representatividade e também se você acredita que o ambiente de streaming hoje deu mais amplitude para as obras que abracem as diversas formas de diversidade, equidade e inclusão. Acho que os streamings abrem uma porta para todo o assunto a respeito de diversidade. E a Paramount, através da história do Anderson, nos promove essa oportunidade de revelar novos valores, novos artistas, caras novas, personalidades novas, mas não somente à frente das câmeras, mas também atrás das câmeras. Recentemente, nós perdemos uma referência negra muito, 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 muito importante para muitos de nós, que foi Glória Maria. E o Emicida, num depoimento, falou muito bem. Quando a gente via Glória Maria na televisão, a gente acreditava numa possibilidade. Ela representava uma possibilidade. E continuará representando, né? Porque o seu feito está aí, e depois dela surgiram alguns outras pessoas de valor também, como Maju, como Heraldo e como tantos. Mas eu me lembro, eu era pequeno, garoto, via Ana Glória fazendo as matérias de rua, né? Muita personalidade, mas era só ela. Né? Ela nesse lugar de poder. Então, que os streams, né, dessas companhias, sobretudo falando da Paramount, com o projeto do Anderson, ela legitima essa necessidade de se ver. Cidade de Deus foi um filme muito importante, todos aqui concordam, né? Todos aqui concordam que Cidade de Deus tem um pertencimento, né, à história do cinema nacional e do cinema mundial, pelo investimento que foi encontrar ali soluções inteligentes, que não dependiam de dinheiro, essencialmente, né? Eu estava até brincando com o Dani, que a cena da galinha, por exemplo, eu sempre faço essa brincadeira, tá? Sempre faço. Mas que a cena da galinha ali no início do filme e tudo, foi feito com uma galinha amarrada em cima de um pedaço de pau e tal, você acha longe, num carrinho de obra, não sei, né, um skate assim, era empurrado. Se fosse o Jorge Lucas, ele tinha mandado fazer uma galinha robô, por exemplo. Então, a gente está buscando aprender a ser do jeito que somos, a encontrar nossas soluções e ter uma preocupação, a Paramount propõe de ter um lugar de falas, né? De falas de povo, falas de origem. E nós, através desse projeto com o Anderson, do Spider, a gente está podendo ter um espaço para falar, para sentir, para se revelar. Oba, que agradecido. Muito obrigado. Salva de palmas para a moça da água aqui. A gente está podendo sonhar um pouco mais e
Eu já estou há 25 anos fazendo cinema e tudo, e vi uma turma nova chegando, bonita, interessada, inteligente, pontual, que chega na hora, sabe, acordado, com disposição, porque tem gente que não chega. Agora, você quando canta, atua, a gente falou ontem muito do que a gente gera no outro, né? A sensação. A gente está aqui tentando gerar uma sensação em vocês. Eu acho que você não viu ainda, mas temos umas imagens, clipe exclusivo do Anderson Spider Silva. Eu não vi nada. E tomara que gere muita sensação para você e para vocês também. Não é bem conversa, não. Eu não vi nada. Vamos ver. Vamos ver. Seu queridinho aí, mãe. Toma, vê se limpa essa cara, Anderson Silva. Quando a gente pensa que acalma, quando a gente pensa que tá tudo bem, tá você atracado com outro garoto de novo na rua, Dô. Achei que você quisesse continuar sendo professor, dando aula na academia. Mas eu só vou se você disser que sim. Porque a gente é um time. Bora, piada! Anderson Silva, se você se machucar, eu acabo com você. Então você vai chutar todas as suas responsabilidades, sua família, para embarcar numa aventura. Você tem certeza? Eu tenho, tio. Tenho certeza. Ain't no sunshine when she's gone. Passa pra aí. It's not warm when she's away. Nós vamos pra essa luta. Sunshine when she's gone. And she's always go too long. Anytime. Spider só existe um e é você, cara. Tô falando de legado. Ganhou, gente! This heart just ain't no home. Anytime she goes away. Caramba, fiquei mó feliz agora. Gerou emoção? Gerou? Fiquei. Me lembrei do set, me lembrei dos meninos, da garra deles. Pô, fiquei muito feliz de ver. Obrigado por Parabéns. isso. Obrigado mesmo. Parabéns, tá lindo. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos por prestigiarem essa nossa conversa. Dario, seu Jorge, que prazer ter recebido vocês. Tá lindo, tá maravilhoso, muito bom estar na presença de um gigante, fazendo uma série sobre um outro gigante. E é isso, gostariam de deixar a despedida de vocês? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Foi pego de surpresa, assim, né, de me organizar para estar, mas eu achava importante que eu estivesse aqui. E quero agradecer a todo mundo e quero sugerir para ficarem ligados e assistirem essa série. Está muito bonita, porque eu sei que está, porque eu fiz. Estava lá todos os dias, vi o empenho e o carinho e o cuidado que todos os departamentos de produção e de administração tiveram para esse projeto e com as pessoas envolvidas nesse projeto. Então, quero agradecer e espero que vocês se divirtam muito com essa série. Anderson Spider Silva. Obrigado, gente. Dario, muito obrigado. Karina, muito obrigado. Obrigado, Karen. Obrigado, senhor Jorge, por ter vindo, pelo projeto. Obrigado a vocês. Vocês vão ouvir muito da Paramount e da Paramount Plus nesses próximos meses e anos aqui no Brasil. Muito obrigado, hein?